Você conhece o fato de que o Egito foi uma das poucas civilizações a sobreviver ao final da Idade do Bronze? Assista o vídeo até o final que você vai entender. Bem-vindas interessadas, bem-vindos interessados, este é o canal Baú de História. Eu sou Rogério de Paula. Fala aí, boss, qual que é o desafio de hoje? O Egito Antigo, parte 13. Lembrando que este vídeo é a continuação da série que estamos fazendo sobre o Egito Antigo, eu vou deixar na tela final um card com a playlist completa sobre este tema. A última dinastia de faraós do Egito Antigo a reinar durante o período que recebe o nome de Império Novo foi a 20ª dinastia, que se iniciou durante o reinado de Setenakhet, que durou entre 1196 a 1194 antes da Era Comum. Setenakhet, assim como seus antecessores, também era filho de Ramsés II. Embora seu reinado tenha sido relativamente curto, Setenakhet conseguiu estabilizar a política interna no Egito Antigo por um curto período de tempo e pôs fim à disputa que acontecia entre os filhos de Ramsés II desde a morte deste, o que gerou disputas sobre a sucessão ao trono e levou a uma série de reinados curtos no final da 19ª dinastia. Setenakhet, após conseguir expulsar invasores sírios, conseguiu também uma certa estabilidade na política externa, o que permitiu que seu filho Ramsés III ascendesse ao trono no ano de 1194 antes da Era Comum e tenha reinado até 1163 antes da Era Comum, em um período no qual a Grécia estava na Idade das Trevas e as demais civilizações da Idade do Bronze estavam colapsando. Ramsés III ainda teve que lidar com os conflitos internos que se iniciaram desde o reinado de Meneptah, e relatos da época evidenciam uma invasão dos povos do mar no 8º ano de seu reinado. Ramsés III conseguiu derrotar tanto os seus rivais nos conflitos internos quanto os invasores externos, principalmente os chamados povos do mar. Entretanto, uma conspiração em sua própria corte levou ao assassinato de Ramsés III no ano de 1163 antes da Era Comum, quando Ramsés III estava com 65 anos de idade. Assim como seus antecessores, também foi sepultado no Vale dos Reis. Seu filho e sucessor foi Ramsés IV, que reinou entre 1163 a 1156 antes da Era Comum. Era o quinto filho de Ramsés III, mas todos os seus irmãos mais velhos morreram ainda jovens. Ramsés IV também foi sepultado no Vale dos Reis. Seu filho e sucessor foi Ramsés V, que reinou entre 1156 a 1151 antes da Era Comum. Em seu reinado, os sacerdotes de Amon ganharam ainda mais poder e acumularam ainda mais riquezas. As causas de sua morte são desconhecidas, e embora tenha sido sepultado no Vale dos Reis, os rituais de mumificação não foram respeitados, o que pode estar ligado à sucessão, uma vez que Ramsés VI, que reinou de 1151 a 1143 antes da Era Comum, era seu tio-avô. E segundo os registros antigos, como por exemplo as gravações em Deir al-Medina, Ramsés VI usurpou o trono e a tumba de Ramsés V. Ramsés VI foi sucedido por seu filho Ramsés VII, que reinou de 1143 a 1136 antes da Era Comum. Seu reinado foi marcado por grandes crises. Sua tumba no Vale dos Reis foi saqueada ainda na Antiguidade, e sua múmia nunca foi encontrada. Foi sucedido por um tio-avô que adotou o nome de Ramsés VIII, indicando que a sucessão na linha real se tornou mais uma vez conturbada após a morte de Ramsés III. Ramsés VIII reinou entre 1136 a 1131 antes da Era Comum, e sua tumba nunca foi encontrada no Vale dos Reis. Também foi sucedido por um parente lateral. Nenhuma fonte é precisa ao informar se era irmão ou primo. Ramsés IX, que reinou entre 1131 a 1112 antes da Era Comum, enfrentou invasores da Líbia, assim como perdeu o controle de territórios, tanto na Síria quanto em Canaã.
Durante seu reinado, houve muitos saques a túmulos, motivo pelo qual sua múmia foi encontrada dentro da tumba que seria dedicada à princesa Nesiconsul. Foi sucedido pelo seu filho Ramsés X, que reinou entre 1112 a 1100 antes da Era Comum. Um fato intrigante de seu reinado é a intensificação dos saques dos túmulos reais, e há relatos sobre uma grande fome que assolou o Egito Antigo. Embora não haja registros mencionando isto, os fatos podem estar ligados, uma vez que a fome poderia ser uma razão forte o suficiente para forçar os egípcios a saquear os túmulos de seus faraós, o que, em sua própria visão de mundo, era uma profanação daquilo que lhes era mais sagrado. Seu filho e sucessor foi Ramsés XI, que reinou entre 1100 a 1070 antes da Era Comum. Este foi o último faraó do período que recebe o nome de Império Novo. Ramsés XI sufocou um golpe de Estado liderado pelos sacerdotes de Amon. Para isto, teve que contratar mercenários líbios e contou com reforços vindos da Núbia, lideradas pelo general Panessi. Ramsés XI também foi sepultado no Vale dos Reis. O seu sucessor foi Seutchat, que se chamava Esmendes, que foi o fundador da 11ª dinastia de faraós do Egito Antigo. Toda esta agitação cobrou do Império Egípcio um preço muito alto. Neste período, as poderosas civilizações da Idade do Bronze estavam chegando ao fim. O Egito, possivelmente a nação mais poderosa neste período, também sofreu uma ruptura, embora o processo civilizatório não tenha sido interrompido como em outras partes do mundo antigo. No Egito houve muitas mudanças, as constantes revoltas e conflitos na linha sucessórias, catástrofes climáticas que resultaram em períodos de fome constantes, invasões de povos estrangeiros levaram os egípcios a contarem em seus contingentes com mercenários vindo da Líbia, e a presença dos núbios como reforço militar cobrou, algum tempo depois, a autonomia do Egito. Diferentemente dos hititas e micênicos, por exemplo, que no final da Idade do Bronze desapareceram como civilizações, os egípcios continuaram a existir como um povo consolidado. Todavia, nos anos vindouros, não mais como uma potência, mas como um estado vassalo. O registro mais antigo que eu encontrei foi a Egiptiaca de Manetho e os registros mais completos as obras. Durante a 20ª dinastia, do egiptólogo francês Pierre Grandet, e também a obra História do Egito Antigo, do também egiptólogo francês Nicolas Grimal. Se você assistiu o vídeo até aqui, considere dar o like e se inscrever, porque temos vídeos novos quais dias, Voz? Segundas, quintas. Fiquem à vontade para acrescentar na área de comentário as informações que acharem necessárias. Comentem também sobre o fato do Egito ter sido uma das poucas civilizações que sobreviveram ao colapso da Idade do Bronze. Eu vou deixar na tela final um card com outro vídeo que talvez você goste e esse card com a playlist completa sobre os vídeos do Egito Antigo. Só clicar em qualquer um deles para ser direcionados. Muito obrigado a todos. Até a próxima.